Intervenção, o Sr. Deputado João Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente à matéria da exclusividade, queria aqui dizer que o Grupo Parlamentar do PCP, noutras oportunidades, já apresentou uma proposta nesse sentido e que mantemos a nossa convicção de que o mandato parlamentar deve ser a atividade principal e não secundária de quem é eleito para essas funções, nem deve ser instrumental de outras prioridades ou interesses. E, portanto, não temos uma discordância com o princípio que é afirmado no objeto do Bloco de Esquerda e, de resto, é essa a prática dos deputados do Grupo Parlamentar do PCP de manterem as funções de deputado como funções principais e não secundárias ou subordinadas a outros interesses. Sobre matéria de incompatibilidades e impedimentos, senhoras e senhores deputados, aquilo que o PCP traz são soluções concretas de alteração à lei para resolver problemas que configuram, de facto, situações obscuras, de promiscuidade entre interesses económicos e o poder político. O Sr. Deputado José Magalhães pede exemplos com nomes, e eu dou-lhe exemplos com nomes. O deputado António Vitorino integrava uma sociedade de advogados contratada pela Galp para fazer negociações com a ENI. Não está em causa uma situação de impedimento? Um deputado que é contratado por via da sociedade de advogados para representar uma empresa com capitais públicos na negociação com uma empresa privada destinada à privatização, suscitámos essa questão na Comissão de Ética e os senhores deram cobertura a um entendimento diferente do Estatuto dos Deputados. Mas dou-lhe mais exemplos. O deputado Vitalino Canas, quando há uns anos atrás foi contratado como provedor do trabalhador temporário pela Associação de Empresas de Trabalho Temporário, veio anunciar um conjunto de alterações, a necessidade de um conjunto de alterações à legislação laboral. Anunciou que estava ele, enquanto provedor, em representação das associações de empresas de trabalho temporário, a estabelecer protocolos com secretarias de Estado das comunidades, com a Inspeção-Geral do Trabalho, ou seja, com entidades que ele, enquanto deputado, tinha a obrigação de fiscalizar. Nós suscitámos a questão na Comissão de Ética. E o Partido Socialista deu cobertura a estas situações. Queria exemplos com nomes, aqui os tem, Sr. Deputado José Magalhães. Mas vou dar ainda outros exemplos. Deve concluir, Sr. E vou concluir, Sr. Presidente. Neste exemplo não vou referir o nome do Sr. Deputado em causa, porque esta questão nunca foi levada à Comissão de Ética e, portanto, vou-me poupar a isso. Mas vou dar este exemplo. Uma sociedade de advogados que fez uma contratação e que anunciava assim: fulano tal é o novo consultor jurídico da sociedade. A sociedade pretende, com esta contratação, prestar um melhor serviço aos clientes, conjugando uma perspectiva técnico-jurídica do direito com uma abordagem prática a esta área. E agora, o advogado encontra-se atualmente a coordenar um grupo de trabalho com a missão de discutir na Assembleia da República um novo Código de Processo Civil. E eu pergunto, senhores e senhores deputados, se isto, no vosso entendimento, levanta ou não levanta suspeitas em relação à forma como os deputados exercem estas funções? Levanta ou não levanta suspeitas? Estas situações levantam objetivamente suspeitas, porque nós temos necessariamente que clarificar que, enquanto tomamos decisões na Assembleia da República, tomamos por convicções políticas. Eu quero dizer, Sr. Deputado Magalhães, Sr. Deputado José Magalhães, que em relação a esta situação, nós combatemos-la politicamente, não levantámos isto como suspeita do que quer que fosse. Nós combatemos politicamente as opções de discussão do Código de Processo Civil com base nessa circunstância concreta. Agora, estas situações não podem acontecer. Sr. Deputado, tem mesmo que concluir. Sr. Presidente, e elas só não acontecerão se o Estatuto dos Deputados for alterado, em vez de se manter como está atualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Magalhães, eu não sei se o Sr. Deputado estava predisposto para receber alguma lição, mas a minha intenção não era dar lições a ninguém. Era afirmar uma posição política relativamente a esta matéria. Foi o Sr. Deputado que me pediu: concretize lá o que é que querem dizer. Concretizei-lhe. Mas, eu não sei se a memória parlamentar do Sr. Deputado José Magalhães já começa a fraquejar assim tanto, mas, Sr. Deputado José Magalhães, quero dizer-lhe em concreto isto. A Assembleia da República tratou destas duas questões, porque quer em relação ao Sr. Deputado António Vitorino, quer em relação ao Sr. Deputado Vitalino Canas, o PCP levou essa questão à Comissão de Ética. E a Comissão de Ética discutiu essas questões, tomou posição, apurou, ao contrário do que disse o Sr. Deputado José Magalhães, a Comissão de Ética apurou. E em ambas as situações apurou com o sentido exclusivo do Partido Socialista, no sentido da admissibilidade dessas situações. Todos os outros grupos parlamentares se recusaram a votar contra a opinião que os senhores impuseram naqueles relatórios da Comissão de Ética. E por isso não retiro uma vírgula àquilo que está escrito no nosso projeto de lei. O PS deu cobertura a situações que são incompatíveis ou que são impedimentos, deu cobertura a uma interpretação do Estatuto de Deputados que dá cobertura a essas situações, que obviamente o PSD e o CDS nesta legislatura já aproveitaram também noutras circunstâncias, nomeadamente em situações em que foi colocada a possibilidade de haver autorizações aos
Srs. Deputados, ou pareceres favoráveis para que exercessem determinadas atividades. E, portanto, Sr. Deputado José Magalhães, lamento que a sua memória parlamentar não tenha tido em consideração estas duas circunstâncias, mas o PCP tratou destas questões com todo o rigor, levando as questões à Comissão de Ética. Os senhores aqui impuseram uma interpretação que subverte por completo aquilo que são as regras das incompatibilidades dos impedimentos. É uma opção vossa, podem fazê-la, mas têm que assumir responsabilidade por elas.